Pode soltar o endereço para nós aí, por favor, Maurício. Muito bem, vamos lá. Evangelho de Marcos. Aleluia. Todo mundo achou? Amém? Muito bem. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e disseram-lhe: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Nós vamos falar sobre este tema. Fala para mim. Vamos falar bem bonito? Não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Querido, esse é um texto bem conhecido, talvez um dos mais conhecidos da palavra de Deus. Desde criança, a gente começa a aprender que Jesus, acalmou a tempestade, que o Jesus estava no barco, os discípulos e etc. A gente conhece bem essa história. Todo pregador, quando está iniciando a sua carreira de pregador, esse também é um dos textos mais usados, uma vez que ele é de fácil interpretação, de fácil de ser explanado. Quando nós vamos aconselhar também alguma pessoa que está passando por uma tempestade na vida, passando por alguma dificuldade, em geral nós citamos isso: olha, tenha fé, não tenha medo, Jesus está no barco. Enfim, é um texto muito conhecido, certamente você já ouviu várias mensagens nesse texto, eu mesmo já preguei por mais de uma vez, e hoje você vai ouvir mais uma mensagem nesse texto, né? Na certeza absoluta que não é café requentado, mas porque o texto e a palavra de Deus é riquíssimo, né? E jamais nós vamos conseguir esgotar tudo aquilo que ela possui para nós, amém? Ok, a título de introdução, eu quero citar 4 fatos que são importantes para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, é que as tempestades da vida existem. Elas são inevitáveis, querido, e chegam para todos. Da mesma forma que elas chegam nos palácios, chega também nos casebres. Ela chega para aqueles mais cultos e chegam também até para aqueles que são analfabetos, porque elas são inevitáveis. A vida não desenrola para nós como se fosse um parque de diversões, muito menos como um jardim florido. Nós passamos, cruzamos deserto, nós atravessamos vales, nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades. Muitas vezes lágrimas rolam pelo nosso rosto. A dor muitas das vezes aperta o nosso coração. E essa é a realidade da vida. As tempestades da vida, elas existem. Elas não só existem, queridos, como elas também são imprevisíveis, ou seja, elas chegam sem aviso prévio, sem dar um aviso. Acordamos pela manhã, está tudo bem, está tudo ótimo, e às vezes quando vamos dormir, estamos com o rosto, com a face molhada pelas lágrimas. Um acidente, uma notícia de uma doença súbita,
um divórcio traumático, um prejuízo financeiro, enfim, essas coisas são imprevisíveis. Mas elas, além de existirem e de serem imprevisíveis, elas também são muitas vezes inadministráveis, muitas vezes. Ou seja, às vezes fogem do nosso controle. Como por exemplo, um filho que você criou com tanto amor, com tanto carinho, deu do bom e do melhor, e de repente ele parte para uma vida devassa, para se entregar a determinados vícios, a andar com determinadas amizades, e isso, querido, foge ao nosso controle. Nós não sabemos como administrar isso, não sabemos como agir. Quarto e último fato é que as tempestades podem ser também pedagógicas. Sabe o que significa isso? Que as tempestades, por mais assustadoras que elas sejam, por mais que elas estejam fora do nosso controle, mas elas nunca estarão fora do controle de Deus. Deus vai usar essa experiência não para destruir você, mas para fortalecer a musculatura da sua alma. Deus não vai usar isso para levar você ao naufrágio, mas para levar você a ter uma experiência real e pessoal com Ele. Aleluia! Quando Deus muitas vezes nos permite passar por essas situações, por essas experiências amargas e difíceis, querido, é porque Ele nos quer ensinar algumas lições que talvez de outra forma nós não conseguiríamos aprender. Porque às vezes é na dor, é na dificuldade, é na tempestade que muitas vezes nós vamos aprender e entender que nós não somos ninguém, não somos nada, mas que nós temos um Deus que é tudo e tudo pode. Aleluia. Ok, o contexto aqui é que Jesus havia trabalhado o dia todo no seu ministério, ensinando a sua palavra. E ao final do dia, então, ele está cansado. Eles entram no barco. Jesus, tão cansado que estava, pegou um travesseiro e foi lá para trás, na traseira do barco, lá na popa, para dormir. Mas antes de Jesus fazer isso, ele disse algo muito importante que eu quero que você grave. Jesus disse assim: olha, passemos para o outro lado, para outra margem. E enquanto eles navegavam, relata a palavra do Senhor que uma tempestade de ventos fortes surgiu, que balançava o barco deles para um lado e para o outro. Em princípio, os discípulos devem ter pensado: olha, vamos deixar o mestre descansar, ele está cansado, afinal nós temos experiência suficiente para administrar essa situação. Eles estavam acostumados com as tempestades, eram pescadores profissionais. Mas na medida que eles começaram a batalhar no sentido de trazer um certo conforto naquela situação, administrar aquela situação, os ventos começaram a ficar mais fortes, as ondas começaram a ficar ainda maiores, e o barco começou a encher d'água. A morte começou a mostrar as caras, e aí eles então apelam e recorrem para Jesus. E a palavra deles para Jesus é essa: mestre, não se te importa que nós pereçamos? Ou seja, não te importa que a gente vai morrer? Eu não sei se você percebe, como eu, que há uma certa ponta de censura nessa palavra deles. Eles não chegam lá e dizem assim: ô mestre, dá licença, o senhor desculpa, o senhor está cansado, está dormindo, sabe que o senhor podia fazer o favor? Não, eles põem a boca no trombone. Mestre, o senhor não se incomoda que nós vamos morrer? Agora cá para nós, né? Imagine bem, vento forte, ondas altas, água entrando no barco, de noite, fala a verdade, eu e você sentiríamos medo, sentiríamos sim ou não? Querido, e aqui está o cerne
da minha palavra, do que o Espírito Santo de Deus nos orientou nesta noite. É exatamente em cima disso aqui. Não tenha medo, tenha. É isso que o discípulo estava dizendo para ele. Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês não têm fé, não? Vocês só têm medo? Agora, querido, vamos raciocinar comigo. Por que eles não deveriam ter medo? Primeiro, eles não deveriam ter medo por causa da promessa de Jesus. O verso 35 diz que ele fala assim: passemos para o outro lado. Ora, se Jesus disse isso, é por quê? Porque eles iriam para o outro lado com certeza. Sim ou não? Jesus não disse assim: olha, vamos ver se a gente consegue chegar do lado de lá. Ou, começa a remar, quem sabe? Não, ele disse, vamos passar para o lado de lá, ou seja, nós vamos para lá. Querido, deixa eu dizer algo maravilhoso para você. E você pode se preparar para dar glória a Deus. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra, querido. Porque em todas as suas promessas há o sim e o amém de Deus. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Sabe por que nós ficamos com medo? É porque muitas vezes nós duvidamos que aquele que fez a promessa não é fiel para cumprir. Por isso que a gente tem medo. Segundo fato, porque eles não deveriam ter medo, por causa da presença de Jesus. Que lindo, maravilhoso a ler ministrando essa palavra. Querido, a presença de Deus é tudo para nós. Jesus é o criador do vento, Jesus é o criador do mar, Jesus é o criador do céu, Jesus é o criador do universo. E eu pergunto a você, querido, será que a criatura poderia ser maior do que o Criador? Poderia ser mais forte do que o Criador? Não. Será que a criatura poderia derrotar o Criador? Aquele barco, querido, naquele barco estava aquele que criou todas as coisas, e aquele barco jamais afundaria com o Filho de Deus dentro dele. Assim como a sua vida jamais afundará, naufragará, se Jesus estiver no barco da sua vida. Aleluia. Até porque Jesus fez uma promessa para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, vocês têm a garantia da minha presença. Aleluia! Querido, nós não vencemos a dificuldade, a tempestade, porque nós somos fortes ou porque somos capazes. Nós vencemos porque nós temos a presença do Todo-Poderoso conosco. Aleluia! Terceiro fato, porque eles não deveriam estar com medo, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto, o que Jesus estava fazendo naquele barco? Ele estava dormindo. Então preste atenção nessa palavra, querido. Paz não é ausência de tempestade, mas paz é saber que mesmo na tempestade, Jesus está conosco. Jesus está no controle. Não no nosso controle, mas no controle de Deus. Quarta coisa, porque eles não deveriam ter medo, por causa do poder de Jesus. Sabe, Marcos, os evangelistas, todos os quatro, são fantásticos, mas Marcos, ele, de uma forma muito particular, é o primeiro evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora na sequência ele está em segundo. Mas ele foi o primeiro a ser escrito, inclusive serviu para inspiração e a escrita dos outros evangelhos. Você vê que ele é um evangelho mais sucinto, mas Marcos faz questão de registrar no seu evangelho o poder que Jesus tem sobre todas as coisas. E ele começa primeiro mostrando aqui o poder que Jesus tem sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas. E em seguida, se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu espero que esteja, porque sempre que a gente lê a Bíblia, crente não fecha a Bíblia, amém? E nem fecha também aí o aplicativo da Bíblia, só fecha para receber mensagem desse negócio aí, tá bom? Muito bem,
Então, dando seguimento no capítulo 5, nós vamos encontrar algo interessante. Capítulo 5, vamos agora. Eles então atravessaram o mar, acalmou o mar. E aí Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo, presta atenção, porque a leitura por si só vai explicar a você daqui para frente. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque já tinha sido muitas vezes preso com corrente e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Imagine, querida, a situação desse homem. Quando de longe ele viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "Que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque peço-te que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora daquele país. Ora, uma grande manada de porcos estava ali pastando pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos nele." E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Queridos, prestaram atenção? Um homem possuído por uma legião de demônios. O que é uma legião? Uma legião era uma esquadra de soldados romanos de 6.000 soldados. E o que vai dizer? Que aquele homem tinha 6.000 demônios na vida dele. E Jesus liberta esse homem, transforma a vida desse homem, fazendo dele um missionário. Que depois Jesus o comissiona para ir pregar na casa dele, nos seus parentes. Jesus faz isso, querido, para provar e para nós que ele não só tem poder sobre a natureza, mas ele tem poder também sobre os demônios. Agora, não sei se você observou um fato curioso nesse texto, é que nós vemos demônios fazendo pedido para Jesus. Demônios não fazem oração, mas fazem pedido. Primeiro pedido foi: não nos atormente antes do tempo. O segundo pedido foi: não nos mande para fora desse país. E o terceiro pedido foi: manda-nos para a manada de porcos. E Jesus atendeu. Mas por que Jesus atendeu o pedido desses demônios? Primeira coisa, para provar que os demônios não são um mito, não são lenda como alguém imagina, mas que eles existem verdadeiramente. Segundo, para provar para o mundo inteiro o poder que os demônios têm, poder destruidor na vida das pessoas. Vocês viram o que ele fez na vida daquele homem e depois o que ele fez na vida daqueles porcos. Terceiro, para provar os valores de uma sociedade mundana. Vejam bem, depois do que Jesus fez aquele homem, o bem que Jesus fez aquele homem libertando ele, os gadarenos chegam e ao invés de adorar e querer Jesus permanente naquela região, dizem assim: olha, vai embora daqui. Ou seja, os gadarenos davam mais valor a porco do que uma pessoa.
E quarto, para provar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus disser fica, mas os demônios saem se Jesus diz sai. Aleluia. E aí quando você continua a leitura do capítulo 5, nós vamos ver Jesus encontrando com a mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ela então disse assim: olha, se eu tão somente conseguir colocar a mão, tocar no manto de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. E o resultado foi que ela verdadeiramente ficou curada, querido. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, mas Jesus tem poder sobre toda a enfermidade. Aleluia. E continuando a leitura do Evangelho, do quinto capítulo do Evangelho de Marcos, quando Jesus para curar aquela mulher, ele estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo havia procurado, porque a sua filha de 12 anos estava morrendo, estava nas últimas. E Jesus disse para Jairo: vamos lá. Mas enquanto ele vai, apareceu essa mulher, então ele perde ali um pouco de tempo, se é que podemos dizer assim, que Jesus nunca perde tempo, amém? Mas nisso vieram então as pessoas da casa de Jairo e disse: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu, pode deixar o mestre em paz. Jesus põe a mão no ombro de Lázaro e disse: Lázaro, não temas, crê somente. Como quem diz, dá ouvido a essa turma não, vamos lá. Quando Jesus chega lá, constatado que a menina estava morta, Jesus segura aquela menina pela mão e diz para ela assim: menina, levanta-te, põe-te de pé. E a menina, e a morte ouviu e atendeu a voz de Jesus, e a menina voltou a viver. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, e Jesus tem poder sobre a morte. Aleluia. Jesus tem poder sobre todas as coisas, querida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus matou a morte. Em Jesus a morte foi tragada pela vitória. Aleluia. Ok. Já vou partir para terminar. Voltemos então ao texto inicial lá da tempestade. Agora tudo calmo. Os discípulos, imagino eu todo molhado, olham um para os outros perplexos. E admirado eles fazem uma pergunta: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, é verdade que para eles, naquela época, talvez tudo fosse um pouco meio confuso. Mas hoje, querido, nós podemos responder hoje a essa pergunta de forma positiva, indiscutível. Hoje nós podemos dizer que esse é Jesus, que no seio da eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo, traçou, antes da criação do mundo, traçou um plano perfeito para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, e por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é este? Este é aquele que nasceu da mulher para pisar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele cujo sangue nos purifica de todo pecado. Quem é este? Este é o conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo. Quem é este? Este é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Quem é esse? É o cabeça, é o dono, é o protetor da igreja. Quem é esse? Esse é aquele que foi, mas vai voltar para levar a tua igreja, para morar para sempre com ela. A ele a honra, a glória, o poder para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. O vento balançou. Cante, querido, adora o Senhor. O medo me Cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou. por isso estou aqui. Aleluia. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. 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 O vento balançou, o barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Fala para o seu irmão assim: não tenha medo, tenha fé. Jesus está no seu barco. Aleluia. Senta um pouquinho aí para eu fazer uns avisos. Deixa eu fazer uns avisos aí, nós já vamos encerrar.
Muito bem, domingo que vem nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, amém? As crianças, não deixe de trazer as crianças, pastor Steph vai estar celebrando dessa vez a ceia lá em cima com as crianças no momento do culto infantil, amém? Para que elas possam também, né, participar e entender, né, a respeito da ceia. Muito bem, agora sim, vamos ficar em pé para eu abençoar a sua vida. Obrigado, Ali, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar cada dia mais inspirando a sua vida e o seu ministério. Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por esses momentos agradáveis que aqui passamos, Senhor. Mas a tua presença santa, maravilhosa e indispensável, Deus, vai continuar conosco, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, de sono tranquilo e reparador, dá-nos uma semana de bênção, Pai. Deus querido, abençoe aqueles que estiveram ao alcance, ó Pai, da nossa voz, ó Pai. Obrigado por aqueles corações aqui presentes, Senhor. Que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a consolação do Teu santo e poderoso Espírito seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você não pode dar um abraço, mas você pode dar um soquinho aí na mão, velho, de leve.